Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Águas vou atravessar, fogo não me queimará, não vou temer, não me deixará, medo não dominará, trevas irão recuar, não vou temer, não me deixará. Calor da batalha, sim, eu sei que nunca me deixou. Do céu vem no comando, bradando, o reino de Deus chegou. Do céu vem o comando,
Hoje eu não vou pregar, hoje eu vou ensinar. Qual é a diferença? A pregação é uma proclamação, né? E o ensino é uma explicação. Então eu quero explicar, eu quero na verdade fazer algumas conexões de alguns assuntos que nós já temos visto aqui em alguns domingos. Então nós queremos fazer essa conexão. E eu quero usar como tema da nossa mensagem a vida Zoe. É claro que em português até faz sentido, né? A vida Zoe. A palavra Zoe é vida, e a palavra vida é vida, né? Então se a gente pegar essa palavra Zoe ali no grego, o grego é vida. Então está lá, a vida, né? A vida Zoe. É que nós queremos distinguir, diferenciar da vida natural, da vida biológica. Eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Queridos, é um texto assim muito forte, muito especial. E este é o testemunho, a testificação, a proclamação. Deus nos deu a vida eterna. Amém. Alguém recebeu? Glória a Deus. Podemos ir para casa, né? O verbo dar ali está no passado, presente e futuro. Vocês fugiram da escola, hein? Deus nos deu, ali o verbo dar, é passado, presente e futuro. Passado, Ele nos deu. Então Ele não vai dar, Ele já deu. O quê? A vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, a vida eterna, ela habita, ela encontra-se no Filho de Deus em Jesus Cristo. Por isso o versículo 12 diz o seguinte: quem tem o Filho de Deus, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, quem não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem a vida eterna. Aleluia. Graças a Deus. Amados, vamos pensar um pouquinho. Todos nós já recebemos presentes. E todos nós já demos presentes para alguém. Não é verdade? Você já recebeu presente, você já deu presentes. E é tão gostoso receber presente, é tão gostoso dar presente. Presente é algo que você recebe e você sabe que é presente. Ou seja, não passa pela sua mente que você vai pagar. A pessoa chega e diz: olha, eu quero lhe dar um presente. Quando ela diz eu quero lhe dar um presente, você sabe que você não tem que pagar. É um presente. O presente não pede, não exige pagamento. É um presente. E quando alguém dá um presente, e você sabe que esse presente que essa pessoa está lhe dando é a única coisa que ela tem, e ela agora está dando para você. A única coisa que ela tem, agora ela dá para você. Isso, na pessoa que está recebendo esse presente, gera algo assim, um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de emoções. Essa pessoa vai ficar sem o que ela está dando, porque ela só tem uma coisa. E a pessoa então que recebe o presente, ela começa a pensar: bom, essa pessoa que me presenteou deve me amar muito, deve me considerar muito, deve me estimar demais, porque a única coisa que ele tinha, ele pegou e me deu e ficou sem. O quão importante eu sou para essa pessoa que me presenteou. Por que eu estou comentando isso? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus Pai, Ele não deu para mim e para você ouro, prata, saúde, alegria, felicidade. Porque se Ele tivesse dado essas coisas, Ele teria dado aquilo que Ele tem de sobra. Mas o que Ele tinha de único, só Ele tinha. Ele deu para mim e para você. Ele tinha o Filho dele, Jesus Cristo. Ele não tinha 2 filhos, 3, não, só um. O Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele deu a mim e a você. Agora você pode imaginar o quanto Deus estima você, o quanto Deus ama você, o quanto Deus considera você, para Ele ter dado a mim e a você, a nós, o Filho dele. O Filho dele,
Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, amados, chega um momento da nossa vida que a gente precisa parar de duvidar de Deus. Precisamos parar de duvidar do amor de Deus. Passamos por uma circunstância adversa, um problema, alguma dificuldade. Acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não me ama. A Bíblia diz que Deus já deu provas de que nos ama, pelo fato dele ter dado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então nós não podemos mais cair na cilada de questionar e de duvidar Deus. Ele já nos deu a vida do seu Filho. Ele já nos deu a vida do seu Filho. Agora, a vida é um dom precioso. Viver a vida aqui na terra com um propósito, o propósito divino. Deus me deu a vida, agora ele diz assim: Pio, vive essa vida dentro desse propósito. E quando eu começo a viver a vida que Ele me deu dentro desse propósito, a nossa existência passa a ter uma outra importância, uma outra relevância. A nossa existência passa a desfrutar de uma graça indizível, algo tão especial. Você levanta pela manhã e você sabe que você está ali com um propósito, com uma razão de ser, uma razão de existir. Viver a vida aqui na terra e deixar algo, deixar um legado que abençoa pessoas, que edifica pessoas, passa a ser algo ainda muito mais relevante, muito mais significativo, uma realização incomparável. E esse texto está dizendo que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. E se você recebe a vida do Filho, se você recebe Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Queridos, é claro que o apóstolo João, que ele é considerado o apóstolo do amor, ele não está então se referindo aqui à vida biológica. A palavra vida aqui, como eu disse, na língua grega é zoe, zoe. A vida zoe é a vida completa, perfeita, ela é derivada de Deus, é uma vida pré-existente e eternamente existente. A nossa mente não alcança isso, não entende. Como pode existir uma vida que sempre existiu? E como pode existir uma vida que nunca vai acabar? Isso é vida eterna. E foi essa vida que Ele deu a mim e a você, a vida zoe. Então tem duas palavras aqui no grego, que é traduzido na minha Bíblia, na sua Bíblia, por vida. A palavra bio e a palavra zoe. A diferença é que a palavra bio, de biológico, de vida, essa palavra vida, esta vida ela depende de outras vidas para existir. Por exemplo, o boi, ele precisa do capim, ele precisa da grama para ele poder existir. O leão, ele precisa de uma caça, ele precisa de um animal para ele existir, porque o leão não tem vida eterna em si, ele precisa de uma outra vida para existir. Agora, quando nós falamos da vida zoe, a vida zoe é totalmente diferente. A vida zoe, ela é autoexistente, ela existe em si mesma, ela é nutrida não por outra vida. Ela é, portanto, pré-existente, eternamente existente, por isso a Bíblia Sagrada chama essa vida de zoe, vida eterna. Vida eterna é a vida zoe. E quando a Bíblia diz que Deus deu a nós a vida, não está falando de biológica, está falando de zoe. Amém? Esse texto sagrado, então, mostra o quanto Deus Pai ama, se importa com cada ser humano, ao ponto dele ter dado a própria vida do seu Filho a cada um de nós. O amor de Deus Pai pelo ser humano foi tão imenso, que o levou ao extremo, no quesito, no sentido de dar. Ele deu o Filho. Como eu disse, Ele só tinha um Filho e Ele entregou por nós. Ele deu Jesus Cristo a nós. Aí então surge essa pergunta: que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem por nós? Que cuidado é este?
Amor pela nossa alma, amor pela nossa vida. Que amor tremendo é esse? A vida de Jesus, eu quero dizer que ela está disponível para cada pessoa. É um presente que está ao alcance de cada pessoa. É um presente que Deus deu. Não pede pagamento. Independentemente do país em que a pessoa nasceu, da idade que ela tenha, da religião que ela segue, da posição social, da posição econômica, das coisas erradas que ela já fez na vida, basta querer e receber esse presente que é a vida Zoe, que é a vida eterna. É só receber. Aleluia. Queridos irmãos, irmãs, e este é o testemunho, João 5,11. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Ele nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Basta cada pessoa receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele tem a vida Zoe, que Ele tem a vida eterna. A pergunta é, como receber? Como que eu posso receber essa vida? Dizendo, Deus, eu recebo a vida eterna que está em seu Filho amado Jesus Cristo. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu te agradeço por isso. Amém. Simples assim. Pastor, mas é tão simples assim, e eu passo a ter então a vida eterna? Se eu morrer aqui, o meu físico morre, mas o meu espírito, a minha alma viverá para sempre na presença de Deus? Sim. Sim. Diga comigo assim, repita comigo assim: Deus, eu recebo a vida eterna que está em seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador pessoal, e eu te agradeço por ter a vida eterna. Amém, aleluia, amém, aleluia. Quando nós recebemos a vida eterna, falando, declarando, confessando, como acabamos de fazer aqui, a Bíblia diz que você agora tem um novo nascimento. Isso significa que o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito. Novo nascimento. Nascer de novo, então, é receber esta vida nova, a vida Zoe no nosso espírito. E somente no Filho de Deus, Jesus Cristo, é que existe essa vida Zoe. Só nele. Essa vida, ela é indestrutível. Ela é eterna. Mas de repente, passa um pensamento aí na sua mente. E o pensamento é, mas como eu sei que esta vida é eterna? Será que ela é eterna mesmo? Eu posso lhe garantir que sim. E aí você precisa também misturar fé. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo foi colocado na cruz. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, dali a pouco eu vou falar sobre isso. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados Ele morreu. E Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E no terceiro dia, num domingo pela manhã, Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo. E por que Ele ressuscitou dentre os mortos? Porque Ele tem a vida Zoe. Se Ele tem a vida Zoe, a morte não pode destruir essa vida. Esta vida é eterna. O túmulo está vazio, a morte não pôde detê-lo. Ele está vivo, Ele está sentado à direita do Pai. E Ele está nos dando a vida dEle que é eterna para nós vivermos eternamente com Ele. É importante entendermos isso, é importante sabermos isso. Ele deu, Ele entregou. Deus Pai decidiu dar a vida de seu Filho, que como eu disse é eterna, a todas as pessoas que quiserem tê-la. A todas as pessoas. Deus nos deu a vida que é indestrutível. Quando nós aceitamos esse presente de Deus, esse presente divino, nós passamos a ser pessoas eternas, assim como eterno é Jesus. A palavra grega, Ele deu o seu Filho, significa dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a vantagem daquelas pessoas que receberem. Ele deu a vida eterna de livre e espontânea vontade para a vantagem, sua vantagem, vantagem daqueles que querem receber. Percebe que há um presente
que está disponível, como eu disse, a cada ser humano na face da terra, nos 4 cantos da terra, está disponível. As pessoas precisam saber que Deus deu o presente, e ao saberem, elas precisam receber esse presente para terem a vida eterna. Simples, muito simples. Me permita repetir. Como obter a vida eterna? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crendo que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Crendo que o sangue derramado ali na cruz nos purificou, nos perdoou dos nossos pecados. Crer e receber essa verdade nos faz possuir a vida completa e perfeita, essa vida dada por Deus em Jesus. Com isto, a partir de hoje, você é indesculpável. Você é inexcusável. Eu não posso dizer imperdoável, mas quase imperdoável. Se você encontrar alguém e não oferecer esse presente para essa pessoa. Está vendo essa poltrona vazia do seu lado? Para domingo que vem, essa pessoa, você tem que trazer ela para sentar aí. Querido, você pode pensar quantas e quantas pessoas estão tristes, aflitas, angustiadas, depressivas, deprimidas, literalmente perdidas. Porque Deus Pai deu o presente chamado Jesus Cristo, deu a vida eterna, e as pessoas não têm essa vida eterna. E eu e você somos os responsáveis para levar essa verdade, para levar esse presente a essas pessoas. Eu me lembro, uns anos atrás, quando teve um acidente lá em São Paulo, do avião da empresa TAM, que não conseguiu parar na pista, atravessou e caiu, explodiu do outro lado. Aí uma moça, uma menina da igreja, veio chorando: pastor, tem uma colega da escola, estuda comigo há 3 anos, há 4 anos, colega minha da escola, estava nesse voo e ela morreu, pastor. Eu falei: por que você está chorando? Porque eu nunca falei de Jesus para ela, pastor. Eu falei: quantos anos você conviveu com essa moça? 3 anos, você nunca falou desse presente, dessa vida zoe, dessa dádiva de Deus? Nunca, pastor. Você pode imaginar isso? Amados, todas as pessoas nascem com a vida biológica, a vida herdada de Adão. Mas a vida dada por Deus Pai, a vida zoe, que está no seu Filho Jesus Cristo, as pessoas precisam receber. A vida de Adão é automático. Nasceu. Já herdou a vida de Adão. Mas a vida de Cristo Jesus precisa ser recebida. Só quem recebe é que tem. Por isso nós somos os porta-vozes, os arautos, os mensageiros, os embaixadores, para levar essa mensagem a essas pessoas, que ainda não conhecem, que ainda não têm. Agora pense comigo, falando agora para dentro, para mim e para você. Ok, agora eu tenho a vida zoe, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é meu Senhor pessoal, meu Salvador pessoal. Eu tenho então essa nova vida, esse novo nascimento. E agora, como é que eu vou me relacionar com esta vida? Como é que eu vou viver com esta vida? Agora que temos a própria vida do Senhor Jesus, nós precisamos aprender como viver esta vida. Assim como um bebê não sabe viver a vida que ele tem quando ele nasce, assim também quem crê e recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não sabe como viver essa vida nova. O bebê precisa dos cuidados da mãe, do pai, dos familiares, das pessoas que o amam. O bebê precisa desse cuidado para ele poder crescer, se desenvolver, amadurecer. Cada cristão precisa aprender como viver essa vida nova, como desfrutar dessa vida nova, como usar o poder existente nessa vida nova e como compartilhar essa vida com outras pessoas também. Por esta razão, Jesus Cristo rogou a Deus Pai que enviasse para nós
o Espírito Santo. Amados, somente o Espírito Santo pode ensinar a mim e a você como viver, como desfrutar desta vida abundante, porque senão tem crente que está na igreja há 50 anos e vive uma vida miserável, desgraçada. Precisa aprender a viver essa vida zoe, essa vida cristã. Tem que aprender. Não basta você ter uma nova vida. Você precisa agora começar a crescer na graça, crescer no conhecimento. Somente a comunhão do Espírito Santo me ensina a usar todo o potencial contido na vida zoe. Eu preciso conhecer o Espírito Santo, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, eu preciso conversar com o Espírito Santo, eu preciso ter um tempo com o Espírito Santo diariamente, porque Ele é quem me guia em toda a verdade, Ele que me guia para desfrutar da vida zoe. Se eu não sei que eu tenho essa vida, se eu não sei como usar, eu ainda espero que Deus faça alguma coisa por mim. Eu estou orando, pastor, para que Deus abra uma porta. Meu irmão, Deus não é porteiro. Eu estou orando para que Deus faça a obra. Ele não é pedreiro. É o Espírito Santo que me ensina a usar esse poder, essa glória, essa força dessa nova vida, dessa vida zoe. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, habita em vocês, o Espírito Santo habita em nós, já habita, amém? Amém. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio, através do Espírito Santo que habita em vocês. Queridos, existe ao nosso dispor, ao nosso alcance, por causa da vida zoe que habita no nosso espírito, existe ao nosso alcance paz, alegria, abundância, autoridade, poder, força, domínio. E é o Espírito Santo quem vai nos ensinar a viver, a desfrutar dessa vida. Esse texto explica que a vida zoe passou a ser nossa e o Espírito Santo é quem nos guia nessa nova vida que é a vida zoe. Quando cremos e recebemos Jesus Cristo, passamos a ser proprietários dessa vida e o nosso espírito, agora habitado pelo Espírito Santo, ele é educado, ele é orientado. Quem nos ensina como viver essa vida agora chama-se Espírito Santo de Deus. Daí a importância da comunhão, a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Agora surge aqui uma pergunta de $1 milhão. Como é que o Espírito Santo me ensina, Pio? Como é que ele me guia? Como é que ele me mostra? É como se você tivesse agora no teu espírito um grande depósito. De tudo aquilo que você precisa está ali depositado. Agora, como é que eu acesso essas riquezas que está no meu espírito? Esta vida zoe, essa vida abundante. Como é que eu acesso essa vida? O Espírito Santo te guia. Mas como é que ele me guia? Através da palavra de Deus. O material que ele usa para nos ensinar, para nos guiar, chama-se Bíblia Sagrada. Quando você abre a Bíblia Sagrada e começa a meditar, o Espírito Santo começa a te edificar, a te ensinar, a te revelar mistérios de poderes e potenciais que você tem e que você ainda não sabe. Bíblia, Palavra de Deus. O que eu quero dizer é que Deus Pai depositou a vida de seu Filho Jesus Cristo em nós. A mesma vida. Por isso você não encontra nenhum versículo na Bíblia onde Jesus Cristo está dizendo: eu preciso disso. Eu tenho essa necessidade. Eu estou com medo. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Você não encontra nenhum versículo na Bíblia assim. Porque Jesus sabia que a vida eterna, a vida zoe, a vida que ele tinha, era a vida toda poderosa dada pelo Pai. Existe um imenso potencial de realizações em cada um de nós, que o Espírito Santo quer ensinar, testificar, conduzir. Mas meu irmão, por gentileza,
Não vou nem dizer. Você pode, ao receber a palavra, ao ser instruído pelo Espírito Santo, você começa a mudar a sua vida e você começa a descobrir esse poder, descobrir esse potencial. Deixa eu dizer um potencial que você tem, que é o meu terceiro ponto. Você agora está justificado. Veja bem. Você tem a vida Zoe, você tem a vida do Espírito de Deus, você tem a vida do Filho de Deus, você tem a vida eterna, você tem esse poder, essa vida dentro de você. Jesus rogou ao Pai e Ele enviou o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo me ensina como descobrir as riquezas dessa vida, desse presente. E uma das verdades que eu e você precisamos saber é que nós já estamos justificados. O Espírito de Deus, Ele ensina a mim e a você que agora, por termos a vida eterna, a vida Zoe, agora nós temos a justificação. Por termos a mesma vida que Jesus Cristo tem, a Bíblia Sagrada diz que nós nos tornamos uma pessoa justa, reta, santa, perfeita. Diga amém, pelo menos. Me permita reforçar a verdade sobre a sua identidade. Eu estou dizendo para você quem você é. Você não precisa de horóscopo, você não precisa de cartomante, você não precisa de numerologia. O Espírito Santo diz quem você é. A Bíblia diz quem você é. Pastor, você não sabe o que eu fiz ontem, pastor. Você está dizendo que eu sou justo? Eu não, a Bíblia está dizendo. Pastor, mas hoje eu já quase fechei o tempo lá em casa com a minha esposa. Você é justo. Você é justo. E por que você tem tanta certeza assim, Pio, que eu sou justo? 2 Coríntios capítulo 5, 21. Lembra que o Espírito Santo nos guia na palavra? Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui, ó. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é que não tinha pecado? Jesus. Ele não tinha pecado e Ele tornou-se pecado por nós. Para quê? Com qual propósito? Para que em Cristo, para que nele, no Filho de Deus, nos tornássemos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Estado perfeito. Deus fez um transplante de natureza. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que é santo, recebe os nossos pecados, as nossas iniquidades, e nós, pecadores, recebemos a natureza santa de Jesus. Irmãos, preste atenção nisso por gentileza. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele se fez pecado. Os nossos pecados foram atribuídos a Ele, tornando-se dele. Jesus Cristo se tornou pecado para que eu e você nos tornássemos justos. Porque no mundo espiritual, não se paga a mesma conta duas vezes. Se Jesus pagou, você não paga. Se o seu pecado foi colocado sobre Ele, o seu pecado não está mais sobre você. Por isso que a Bíblia diz que você foi justificado. Então, a santa perfeição de Jesus Cristo foi atribuída a nós? Sim. Nos tornamos em justiça de Deus, nos tornamos em pessoas perdoadas por Deus, nos tornamos em pessoas justificadas por Deus. Amados, não aceite nenhuma palavra de acusação, de condenação contra você. Você que está em Cristo é uma nova criação. Já aprendemos aqui muitas vezes que a palavra justiça, vocês sabem que significa que Deus nos deu um estado perfeito, totalmente íntegro, reto. Por termos a vida Zoe, nos tornamos em justificados, justiça de Deus. Isso significa que agora podemos estar diante de Deus sem nenhum sentimento de dívida, de culpa, de medo, de dúvida. Fomos justificados, temos o estado perfeito que Adão e Eva tinham antes de pecar, e Adão chegava diante de Deus, é o mesmo estado que eu e você já temos hoje.
Aleluia. Aleluia. Deus nos declarou justos por termos crido e recebido a vida do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por essa razão, você pode dizer: eu sou a justiça de Deus, porque eu creio em Cristo Jesus. Aleluia. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus se tornou pecado, para que nós nos tornássemos em pessoas justificadas, perdoadas, justiça de Deus, a palavra tornar aqui na língua grega é aparecer na existência em um estado perfeito. Em Cristo Jesus, eu e você começamos a existir no estado perfeito. No estado perfeito. Que coisa linda, amados. Quando entendemos que fomos declarados justos pela fé, por crermos na obra de Cristo Jesus e não pelas nossas obras, somos declarados justos porque fomos lavados no sangue de Cristo Jesus. Por isso e somente por isso, nós temos confiança, alegria, leveza de louvar a Deus, alegria, leveza de adorar a Deus, alegria, leveza para orar, para pedir, para agradecer, para amar, para desfrutar da vida, para crer que já somos abençoados, para evangelizar as pessoas, para reinar em vida. Tudo isso porque nós já temos a vida eterna e o Espírito Santo nos ensina que nós já estamos justificados. Em Hebreus capítulo 10, o autor diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança. Quanto de confiança? Total, plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Queridos, talvez você ainda não tenha estudado muito o tabernáculo ou o templo, mas quando a Bíblia fala entrar no Santo dos Santos, é que o templo ou o tabernáculo, eles eram divididos em 3 partes. Tinha o pátio, depois tinha um lugar chamado Lugar Santo e outro lugar chamado Santo dos Santos. O sumo sacerdote, não o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano nesse lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo Lugar. Mas para ele entrar lá, ele precisava pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, e o sangue do cordeiro purificava ele, o sumo sacerdote, dos seus pecados. Agora que o sangue do cordeiro cobriu o pecado do sacerdote, ele entrava agora com o sangue, uma vez por ano, no Santo dos Santos, para pedir perdão pelo pecado do povo hebreu. Era assim que funcionava. Olha novamente esse texto, por gentileza, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E por que o autor aos Hebreus coloca plena confiança? Porque a história do povo hebreu diz que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo, tinha um véu, ele passava por trás daquela cortina, daquele véu, e ele entrava ali uma vez por ano. E ele amarrava aqui uma corda, e essa corda ficava lá fora, e na barra das vestes do sacerdote tinha sinos. Enquanto ele estava ali no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, as pessoas ouviam o barulho dos sininhos. Plim, 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 plim. Ele estava ali. Se parasse aquele barulho, é que ele tinha caído morto. E se alguém entrasse lá para tirar o corpo dele, morria. Então tinha que arrastar ele pela corda, pela perna. Então quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia entrar no Santo dos Santos, ele entrava com um medo terrível, com medo de morrer. E se por acaso Deus não aceitar o sacrifício e me matar lá? O escritor aos Hebreus diz: portanto, irmãos, temos total confiança. Total confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque você tem a vida Zoe. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Por quê? Porque você foi justificado. Você foi declarado justo, santo, reto. Você pode entrar não somente uma vez por ano, mas em qualquer hora, em qualquer lugar.
Meu Deus! Queridos, era assim que funcionava na velha aliança, era assim que funcionava na religião dos judeus, no judaísmo. Mas agora nós não estamos no judaísmo, não estamos na velha aliança, nós estamos no cristianismo, por isso é totalmente diferente. No cristianismo, nós temos comunhão com o Espírito Santo, porque nós somos lavados no sangue de Cristo, nós temos uma eterna redenção, porque cremos e recebemos a obra de Cristo Jesus. Por essa razão e somente por essa razão, cada um de nós pode entrar individualmente no lugar santíssimo. Qualquer momento, em qualquer momento. Porque Deus Pai nos vê através da vida Zoe, da vida de seu Filho amado Jesus Cristo. Deus quer ter comunhão conosco. Quando Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso do jardim do Éden. Mas olha Romanos 5:1 que diz. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz. Teremos um dia ou já temos agora? Agora já temos paz com Deus. Paz aqui é comunhão, paz aqui é convivência, paz aqui é viver como filho de Deus, como filha de Deus. Paz aqui é saber que somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Paz aqui é desfrutar da vida Zoe. Paz aqui é saber que eu posso ter comunhão e chamá-lo de Pai, Pai Celestial, meu Pai. É saber que Ele me ama, é não duvidar do amor dEle, é saber que Ele providenciou todos os meios para me justificar, para que eu tivesse paz com Ele. Paz com Deus. Meu último ponto. Um outro grande benefício da vida Zoe é que nós fomos justificados e você é santificado. Santificado. Pio, mas justificado e santificado é a mesma coisa? Não. Não é. Assim como tomada e focinho de porco não é a mesma coisa. São separados. Você é santificado. Deixa eu explicar para você, por gentileza. Eu posso tomar mais 10 minutos? Eu sei que você não tem lugar melhor para ir do que ficar aqui, né? Então mais um pouquinho. Por que Deus Pai nos deu a vida do próprio Filho dele, do Senhor Jesus? Existe somente uma explicação. Por que Ele fez isso? Por amor. Porque Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nos ama. Esta vida comprova que nós somos justificados, que o Espírito Santo habita em nós e que nós também fomos santificados. Imagine você de terno branco de linho e as irmãs um vestido branco, todo bonito assim. E de repente você está andando e você precisa atravessar uma vala. E aquela vala só tem ali um coqueiro ali para você pisar e atravessar. Já viram pinguela na vida em algum lugar? Pinguela? Não. Já viram ou não? Pinguela. Então, pinguela. Imagina uma pinguela. E aí eu estou ali, né? Pisando naquele coqueiro e escorreguei, e terno branco, de linho. E eu caí ali naquela vala, e aquela vala é lama. E eu caí assim de costas, falei, bom, pelo menos salvei a frente, né? Mas aí eu fui me segurar, escorreguei e caí de frente também. Pronto. Está todo elameado. E as irmãs não quiseram tirar o salto alto para atravessar a pinguela, no primeiro passo já caiu aí. Pronto. Todo mundo lá. A Bíblia descreve essa vala de lama em Efésios 2:1. Efésios 2:1, olha o que diz lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No português atual, vocês estavam deitados numa vala de lama. Era isso aí. Transgressões e pecados. Todo mundo caído lá. Mortos em transgressões, pecado e imoralidade, que é simbolizado então aqui por essa vala de lama. Cada ser humano nasce nessa vala lamacenta por herdar a vida biológica de Adão e Eva.
Todo mundo sujinho, até dentro da orelha. Bem sujinho, bem sujinho. O salmista, ele descreve as consequências da obra de Adão, mas também ele descreve as consequências da obra perfeita de Jesus. Ele coloca as duas obras no Salmo 40, versículo 2. Veja comigo. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Poço de destruição, atoleiro de lama, a obra que nós herdamos de Adão. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. A obra de Cristo. A obra de Cristo. Ele me tirou da lama e me colocou em pé. Esse texto então descreve os dois estados da vida do ser humano. Poço de destruição, herança adâmica. Pés sobre a rocha, lugar seguro, herança do Senhor Jesus Cristo. Esse texto diz que Jesus Cristo veio e nos resgatou, te resgatou. Você foi tirado da vala do atoleiro de lama. Aleluia, graças a Deus. Agora, veja comigo, mesmo depois de você sair do atoleiro, você ainda continua todo enlameado, todo sujo. Todo sujo. Então é necessário deixar agora você completamente limpo, é necessário tirar a lama, tirar a vala de você, a lama de você. Mas isso pode levar um tempinho, é um processozinho, Como é que Deus faz essa limpeza na minha vida, Pio? Pergunta para mim como? Lavando você. Claro, lavando. Isso mesmo. A limpeza é feita através de uma lavagem. Lavando você, Ele vai tirar a lama, Ele vai tirar essa sujeira. E como é que Ele faz isso? 1 Coríntios 6,11 diz assim: assim foram alguns de vocês no passado, cheio de lama, né? Mas foram lavados. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Nós fomos lavados, amados. Vamos aprender algo muito, mas muito importante aqui. Você não pode, depois dessa aula, você não pode errar mais isso. Não pode, está proibido. A santificação, ela acontece nas nossas vidas em 2 momentos. Vamos chamar assim. Em primeiro lugar, a santificação ocorre no nosso espírito. Quando você recebe a vida Zoe no seu espírito, quando você recebe Jesus Cristo, a Bíblia diz em Romanos 8,14, Romanos 8,16, que o Espírito Santo vem habitar no teu espírito. No teu espírito, a santificação ela é instantânea. Imediatamente você está santificado. Deus tirou você da vala, Deus nos tira da vala, então nós nascemos de novo, você nasceu espiritualmente, você recebe a vida Zoe no seu espírito, o Espírito Santo habita no seu espírito. Então no seu espírito a santificação é instantânea, imediata. Em segundo lugar, a santificação precisa ocorrer também nas nossas almas. Na alma, a santificação é um processo. É na alma que ocorre a lavagem pela palavra. É na alma, não no espírito. Deus trabalha tirando a vala, tirando a lama de nós. Essa limpeza ou essa santificação, então ocorre na nossa alma. E lembre-se, a nossa alma é formada pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. A nossa mente, vontade e emoções precisa ser santificada. É a água que lava a alma da pessoa, que recebe a nova vida. É a palavra de Deus. Palavra de Deus é igual água. Água é igual palavra de Deus. Leia Efésios 5:26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Palavra. Amados irmãos, irmãs, como é importantíssimo sabermos e praticarmos isso. É a nossa exposição contínua à palavra de Deus que vai nos lavando. Quanto mais tempo de água, maior é a limpeza. Quanto mais palavra, mais é a santificação das nossas almas. Esse processo está ligado à quantidade de água que nós recebemos na nossa alma, quantidade de palavra.
Por isso a santificação da nossa alma é um processo, enquanto a santificação do nosso espírito é um ato. Ocorre no novo nascimento, como eu disse. Mas a lavagem da nossa alma é dia após dia, dia após dia. Veja assim, mais Bíblia Sagrada, mais água. Mais Bíblia Sagrada, mais purificação da alma. Mais Bíblia Sagrada, menos interferência da minha alma na minha vida diária. Bíblia. Qual é a diferença entre eu e você? Eu ouço umas dúzias de mensagens por semana. E você não. Eu leio alguns capítulos da Bíblia toda semana. E você não. Só isso. Eu me exponho a mais água, mais água, mais água, mais água. Mais palavra, mais lavagem, mais lavagem, mais lavagem. Olha Romanos 12:2, a Bíblia diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo. A lama deste mundo, a sujeira deste mundo, a vala deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Mente é alma. Como eu posso renovar a minha mente? Como eu posso renovar a minha alma? Pela palavra. Eu sou santificado pela palavra, na minha mente, na minha alma. E aí então eu vou ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Queridos, como é fundamental a nossa alma experimentar a influência da palavra. A nossa alma, a nossa mente é estúpida. Eu ia falar outra palavra, mas a nossa mente a nossa mente questiona a Bíblia. Pastor, eu vejo esse texto diferente. Vai plantar banana, vai. Alma. A minha alma é o estorvo da minha vida abundante. A minha alma é que me atrapalha para eu viver tudo aquilo que a vida zoe tem e possui. É a minha alma. Esses questionamentozinhos estúpidos que a gente fica aí por anos fazendo e vive uma vida miserável na terra. E aí? Eu preciso me expor à palavra de Deus constantemente. A renovação da mente ou da minha alma se dá pela exposição intencional, pela exposição consciente à palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova a minha mente. Por isso é um processo e deve ser constante, deve ser contínuo. A palavra renovação no grego significa completa mudança para melhor, restauração. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo de Deus, então estamos edificando a nossa alma, porque estamos renovando a nossa mente, estamos enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, estamos construindo, estamos promovendo o nosso crescimento sobre a palavra. Quanto mais palavra de Deus governar, quanto mais a palavra de Deus governar a nossa alma, mais podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade no nosso dia a dia, mais podemos desfrutar da vida zoe, mais podemos desfrutar da paz com Deus, da comunhão com Deus, mais esse potencial, mais essa força, essa glória que é a vida de Cristo na nossa vida, se manifesta, se expressa, se aflora e mais nós desfrutamos. Aleluia. Em outras palavras, o velho homem, ele precisa se curvar diante do novo homem. Nós já aprendemos que a alma é governada pelos 5 sentidos. E a pessoa governada pelos 5 sentidos é uma pessoa limitadíssima. Pois os 5 sentidos é governado pelas circunstâncias, pelas situações, pelos jornais, pelas notícias, pelas fofocas. Mas o nosso espírito é governado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso espírito tem a vida zoe. E o Espírito Santo nos guia de acordo com a palavra de Deus. Por isso o nosso espírito crê na revelação da palavra de Deus. Então somos edificados pela palavra de Deus e não pelos 5 sentidos. Deus colocou em nossas mãos uma escola chamada FATEM, uma escola de teologia ministerial. Essa escola é um tanque, o tanque de Siloé. E aí você vem na escola e a gente diz para você assim: ei, vai lavar no tanque de Siloé.
Aí você de repente vai lá e pega um versículo, aquele versículo é revelado e a cegueira espiritual começa a ser vencida, derrotada. Você começa a enxergar. Você começa a se lavar na água da palavra. Querido, é uma escola que tem abençoado, olha, centenas e centenas e centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil. A limitação da nossa escola é que é em português. Se fosse em inglês, pronto, ia muito mais longe. Tem aqui o Ico esses dias, ouviu um testemunho de um irmão meu, que começou a fazer a escola. Ele disse, mudou minha vida. Estou falando irmão de sangue, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Ele falou, mudou minha vida. Por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não soube disso antes? Está aí um tanque de águas, a palavra sendo revelada, aquilo fica ali, né, em efervescência, borbulhando. Você vai lá, mete a mão e lava os olhos, e você começa a enxergar o poder que existe dentro de você, chamado vida Zoe. Mais palavra de Deus, mais água, menos alma, menos eu. Reinar em vida é possível, basta você se expor à palavra de Deus ao ponto dela governar a sua alma. É assim que funciona, amados. É assim que funciona. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos. Essa palavra finalmente no grego, na língua grega, ela é muito importante. Finalmente, loipon no grego significa, no demais, o mais importante de tudo que eu disse até agora está ali. Finalmente, o mais importante, irmãos, é tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Outra versão diz, seja isso que ocupe as vossas almas. E como eu posso encher a minha alma de tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, puro, correto, amável, excelente e boa fama? A palavra de Deus, me expondo a palavra, recebendo a palavra. Quando antigos pensamentos da vala, da lama, querem invadir a minha mente, eu devo rejeitar, eu devo mandar embora, pois esses pensamentos já não fazem parte mais da minha nova natureza. Fazer assim é um exercício diário. É necessário um cuidado, uma atenção, uma intenção. Filipenses 4:9 diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Pôr em prática aqui é adotar esse comportamento, é abraçar esse ensino, e transformar esse ensino em hábito, em prática. É como uma prática esportiva, requer exercitar, se ocupar com, realizar, vez após vez, repetir o exercício. Somente quando a nossa alma se submeter em obediência à palavra de Deus que está revelada no nosso espírito, é que de fato vamos desfrutar da vida Zoe. A vida Zoe, a vida do Filho de Deus, ela está disponível a cada um de nós. Embora muitos não saibam disso, muitos não sabem que Deus Pai já disponibilizou, por amar-nos, o melhor dos melhores para nós. Pensando assim, irmãos e irmãs, quantas pessoas que se encontram conosco, como eu disse no começo, no nosso dia a dia, cruzam o nosso caminho, que precisam saber que Deus Pai os ama e que disponibilizou a vida do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós evangelizamos de tantas maneiras. Evangelizar é levar essa boa notícia às pessoas que ainda não ouviram. Evangelizar não tem nada a ver com religião. É só levar a notícia do amor de Deus Pai. Muitos estão sofrendo, muitos estão em necessidade,
Eles não precisam sofrer, mas estão sofrendo porque não conhecem. E eu e você temos a mensagem que restaura, que liberta, que transforma a vida. Saiba que a sua oferta, o seu dízimo, tem nos ajudado muito a levar essa mensagem de amor a tantos e tantos e tantos lugares. São centenas de vidas que têm abraçado a salvação, mesmo sem você saber. Mas como eu disse, através do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição, mesmo sem você saber, você faz parte disso. Você faz parte disso. Tenho certeza que quando você chegar diante do Pai, lá na glória, Ele vai dizer assim, olha, aqui está o seu galardão. Você vai dizer, Deus, mas tudo isso? Ele falou, mas Deus, eu nem fiz tudo isso. Não, mas quando você contribuía, a igreja investia e você acabou fazendo uma poupança, guardando tesouros nos céus. É assim. É assim. Nós levamos juntamente com a mensagem do Evangelho, alimentos, roupas, brinquedos, cuidado. Esses dias ajudamos uma senhora em situação vulnerável a construir uma casinha. Perguntei para o Tom hoje, falou, não, ela já está morando na casinha. E agora a Rose me disse, através da Operação Vida, estamos construindo uma outra casa para uma outra pessoa. Meu irmão, é você que faz parte disso. Às vezes o meu problema, sabe o que é? Eu sou um péssimo propagandista, eu não faço propaganda de mim mesmo. A nossa igreja faz pouquíssima propaganda daquilo que a gente faz. Mas são tantas obras que você não faz ideia das obras que a gente faz por aí afora. Muitas coisas, muitas coisas. O pessoal que trabalha no Café com Jesus, daqui uns dias nós queremos ter um banheiro top. Para o pessoal que, as pessoas vulneráveis, a gente chama de, moradores de rua, ok? E que vem aqui aos domingos, que a gente dá um almoço, a gente dá café, a gente, enfim, dá roupa, dá um monte de coisa para eles. E aí eles tomam um banho ali, mas o banho ali é um banhozinho muito vagabundo. Muito vagabundo. A gente quer fazer um banheiro, para honrar essas pessoas. Você pode imaginar, passa a semana toda na rua, depois vem aqui um banho quente, gostoso, um shampoo legal. Aquele shampoo que deixa o cabelo aveludado, sabe? Aleluia. É isso. É isso. Este ano nós vamos ter o projeto Operação Vida. Quantas pessoas serão alcançadas, salvas? Por isso a sua participação, a sua oração, a sua contribuição tem sido muito importante. Escrito está, quem tem o Filho, tem a vida. 1 João 5,12. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida zoe, a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz que quem tem o Filho, tem a vida. A Bíblia diz que Deus já deu provas do seu amor. Ele já deu o seu Filho Jesus por cada um de nós. Jesus já morreu, levando os nossos pecados e transgressões. Nós temos a vida do Filho de Deus. Nós temos a vida daquele que é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o ancião de dias, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que é digno de abrir os selos. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está sentado à direita do Pai, cheio de glória e majestade, e brevemente voltará. Meu irmão, eu estou dizendo para você que você é um sucesso.
Eu estou dizendo que você tem um potencial enorme de poder dentro de você. A glória de Deus, a vida do Filho de Deus, a unção de Deus, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Eu estou dizendo que Deus ama você. Ele já deu provas desse amor. Eu estou dizendo que a vida abundante está jorrando através da sua vida. Você tem a vida Zoe, a vida de Deus dentro de você. Aleluia! É assim. Não é pelo que nós fizemos, é pelo que Ele fez. É pelo sangue da cruz, é pelo túmulo vazio, é pela ascensão e glorificação dEle, que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Por isso eu declaro uma semana extraordinária na sua vida. Por isso eu declaro uma semana de poder, uma semana de avanço, uma semana de conquistas, uma semana de realizações. Aquilo que Satanás e seus demônios está segurando, eu ordeno, solte agora, solte agora, solte agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sim, 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 sim. Sim, sim. Por isso você tem liberdade para levantar as mãos, você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para dançar, você tem liberdade para correr, porque a vida de Deus, o Zoe, Ele está em você, te pertence. A vida do próprio Filho, quem tem o Filho tem a vida. Por isso, aonde você colocar a sua mão, aonde existia a morte, agora tem vida. Onde existia escassez, agora tem abundância. Onde havia doença, agora tem saúde. Onde havia tristeza, agora tem alegria. Onde havia conflito, agora tem paz. Aleluia, 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 aleluia. É assim, é desse jeito, é assim. Isso é fato, isso é verdade.